Olá pessoal, tudo bem com vocês? Né? E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo de Daniel. Agora a gente vai para o capítulo 9 de Daniel, né? As 2.300 tardes e manhãs, né? E a purificação do santuário. E bora lá começar. Deixa eu ver até aqui. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia mais longa da Bíblia e chega até nossos dias. Ela traz revelações surpreendentes sobre a vida do Messias e a conclusão do grande plano de salvação. Hoje aprenderemos quando termina o período das 2.300 anos, né? E o que aconteceria no final deles. Então, abra sua Bíblia em Daniel 8, verso 14. De acordo com a profecia, quando ocorreria a purificação do santuário? E aí você vai ver aí na sua Bíblia, né? O que está escrito. Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha. É 8:14. Tá escrito. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então já vimos que nosso último estudo, que este santuário a ser purificado era o santuário celestial, né? Não é o santuário terrestre, porque não existia mais no tempo tipo, depois que Jesus veio, tudo, que ele falou que o santuário seria derribado, né? E aí não existiria mais, porque não ia ser mais construído outro. Então, o santuário foi Tito, né, que destruiu o último santuário que tinha do templo de Deus. Então, não existia mais, e nem existe, né, no nosso tempo, o santuário terrestre. Só existe o santuário do céu. Então, o santuário celestial seria purificado. Então, isto aconteceria apenas ao término do período profético. Logo, para sabermos quando terminam os 2.300 anos, basta descobrir quando eles começam. Para isso, estudaremos agora o capítulo 9 de Daniel. Agora pode passar para o livro de Daniel, capítulo 9, do 1 até o 3, né? Capítulo 9, do 1 até o 3. Peraí. 9, do 1 até o 3. Ixi, aqui é muito... A letra é muito pequena. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que livros? Livros do Antigo Testamento, que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Então, já
transcorria o primeiro ano de Dario, filho de Assuero, ou seja, né, cerca de 538 a.C., desde que Daniel fora levado cativo à Babilônia. No ano 605 a.C., já havia passado 68 anos. A Média e a Pérsia acabara de derrotar Babilônia e faltavam agora apenas 2 anos para o povo judeu voltar para a sua terra natal. Então Daniel orou para que Deus cumprisse sua promessa e libertasse seu povo. Daniel pensava que a profecia da purificação do santuário de Daniel, capítulo 8, verso 14, se referia à restauração do templo e da cidade de Jerusalém, que estavam em ruínas. Então, quando, o Babilônia pegou e conquistou o povo de Deus, pegou o reino, vamos dizer assim. Então, ele pega e destrói o templo de Deus, e pega até os utensílios e leva pro reinado da Babilônia. Então, com isso, Jerusalém, ela tinha sido toda derrubada, junto com o templo e tudo. Então, estava tudo destruído. Aí, tinha uma profecia que o povo seria liberto e eles iam poder reconstruir os muros de Jerusalém. Então, aí eles pegaram, no caso Daniel pegou e orou, para que Deus cumprisse com a profecia, como está dizendo aqui, e libertasse seu povo. E aí, no verso 21 do capítulo 9 até o 23, o que aconteceu enquanto Daniel orava? O anjo, Gabriel, foi enviado para explicar a Daniel a visão. Então, a visão do verso 23, que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs. E do capítulo 8, verso 14, a visão esta que Daniel não havia compreendido, que é a das 2.300 manhãs. Ele entendeu a profecia das 70 semanas por causa dos livros, que tinha do Antigo Testamento. Só que essa profecia não tinha nada escrito sobre ela. Então Daniel pega e tem uma revelação, revelação e, no caso, profecia nova, que era para o tempo dele, mas iria até o tempo do fim, que é o nosso tempo agora, O nosso tempo que a gente vive hoje é o tempo do fim, porque todas as coisas que era para se cumprir, incluindo, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, já se cumpriram, Então, agora só falta a pregação do evangelho em todo o mundo e Jesus volta. Então, isso já está acontecendo com as redes sociais, as mídias, tudo. E estamos proclamando, todos os dias o evangelho do reino, mas vai chegar o tempo que isso não vai mais poder, porque a gente vai ser cancelado, vão ser bloqueadas essas contas que falam sobre Jesus, que mostra a verdade de Deus, porque o inimigo não quer, que o povo acorde. Então, com isso vai ser cancelado, possível que o meu canal também seja, mas, enquanto estiver aí, a gente vai gravando, vocês vão assistindo, compartilha, se você quiser fazer parte desse movimento de pregação do evangelho. E a gente vai ter que vai chegar uma parte, uma hora que a gente vai ter que testemunhar com a nossa própria vida, assim como fizeram os nossos antepassados,
seja pelo martírio ou pela vida cotidiana mesmo, né? A gente vai testemunhar, né? Porque nem todos vão passar por o sofrimento igual que tiveram os mártires, né, das eras passadas. Então, é isso. E Daniel, né, do capítulo 8, verso 26 e 27, contudo, ao invés de falar dos 2.300 dias proféticos, né, cada dia representa um ano, então 2.300 anos, que alcançaria o tempo do fim e a purificação do santuário, ele introduz a profecia das 70 semanas. Daniel havia orado por seu povo e pelo santuário terrestre que estava desolado. Por isso o anjo se limita a um período menor relacionado com o povo de Daniel e sua cidade de Jerusalém. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as 70 semanas proféticas. E depois a gente vai fazer uma continha, né? Para vocês entender melhor, né? Então, no verso 24 do capítulo 9, que outro período profético relacionado aos 2.300 anos foi também mencionado pelo anjo, né? Aí, capítulo 9, 24. 70 semanas, então, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para o ungido do Senhor, a que se referindo a Jesus, né? E o batismo de Jesus, né? Quando Jesus foi ungido, foi ano 27, né? Da era cristã. Ano 27. E, então, a profecia menor que o anjo deu, né, a Daniel, que era para o tempo deles, né, era das 70 semanas. Só que para nós, né, no tempo de hoje, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, se aplicou até o nosso tempo, né, e já se cumpriu, na verdade. E o verso 25, né, que outro evento assinala o início das 70 semanas e também o início dos 2.300 anos. O verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. Então, assim que foi dada a ordem para restaurar, né, e edificar Jerusalém até o ungido. Então, da ordem que foi dada pelo rei Artaxerxes, pelo rei Artaxerxes, né, para reconstruir o reino de Jerusalém, né, levantar os muros, até o ungido. Então, desde a ordem até o batismo de Jesus, daria, né, as 70 semanas. Isso, daria as 70 semanas. Então, a gente vai fazer a continha para ficar mais claro. Então, desde a ordem para edificar Jerusalém, né, até o ungido, que é o batismo de Jesus, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o livro de Esdras registra 3 decretos referentes à repatriação dos judeus. O primeiro foi promulgado
foi promulgado no primeiro ano de Ciro, ao redor de 537 a.C., né? Está em Esdras 1, do 1 ao 4. O segundo, durante o reinado de Dario I, cerca do ano de 519, está em Esdras 6, do 1 até o 12. O terceiro, no sétimo ano do rei Artaxerxes, dá até coisa na língua, do ano de 457, que fala em Esdras 6, do 7, Esdras 7, do 1 até o 26. Então, aí nessas passagens você vai encontrar o que a gente está estudando agora. E, entretanto, mas leia na Bíblia de vocês, né, para que vocês guardem na memória, para quando fazer a continha, né, fazer mais sentido na sua cabeça. Então, vocês estudem agora o vídeo, mas depois estuda também o que está escrito nessas passagens de Esdras, que é para você confirmar. Se você quiser também pode confirmar historicamente, né, que também tem comprovação histórica que você pode ver, e até a arqueóloga, né? Entretanto, apenas o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., cumpre os requisitos da profecia de Daniel 9, o verso 25, que marca o início do período profético das 70 semanas e dos 2.300 dias proféticos. Neste decreto, além de permitir a repatriação dos judeus, Artaxerxes também concedeu a eles o status de autonomia governamental. Você pode ver isso também em Esdras 6:14, Esdras 7:25 até o 26. E Daniel, verso 25, né, 9:25. Como Gabriel explicou a primeira parte da profecia das 70 semanas. Então, o anjo pegou e dividiu a profecia entre períodos. Então, 7 semanas mais 62 semanas, igual a 69 semanas, né? Aí aqui dá 69 semanas. Então, vai anotando aí. Então, 7, né? Coloca aí o S de semanas, mais 62 semanas, coloca o S de semanas, igual a 69 semanas. Aí fica faltando uma, certo? Calma aí que essa daí vai se cumprir também. De cada semana possui 7 dias, e estamos falando em dias proféticos, ou seja, cada dia representando um ano. Assim, temos o seguinte cálculo: 69 semanas vezes 7 dias, igual 483 dias proféticos, anos literais. Então, 483 anos. Se partirmos do ano 457 a.C., data do decreto de Artaxerxes, e viajarmos no tempo até o ano de 483 anos, chegaremos ao ano de 27 depois de Cristo. Segundo o anjo, este seria o ano do aparecimento do ungido, o príncipe, né? Então, Jesus, ele apareceu, de fato, no seu batismo, né? No dia da sua unção, né? Que João Batista vai falar, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele entra lá no Rio Jordão, João Batista batiza Jesus, né? Submergindo ele na água, né? O corpo inteiro, debaixo da água. Então, quando ele levanta, vem uma pomba, no caso o Espírito Santo, né, com forma de pomba, pousa no ombro de Jesus, e uma luz do céu, né, rompe as nuvens e
se ouve a voz de Deus falando, este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Em quem tenho muita alegria. Então, uma confirmação, e alguns que estavam ali, ouviram, no caso, os que estavam ali, né, ouviram isso. E, deixa eu ver, Lucas 3, do 1 até o 3, o verso 21 e 22. O que aconteceu no ano 27, ao fim das 69 semanas da profecia. E aí você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Tibério Cláudio Nero César foi o segundo imperador romano pertencente à dinastia de Júlio Claudiana. O 15º ano de Tibério César é justamente o ano 27 depois de Cristo. Este foi o ano do batismo de Jesus Cristo, quando ele recebe a unção do Espírito Santo, que está lá em Mateus também, 3,16. Jesus estava, então, com cerca de 30 anos ao iniciar seu ministério terrestre, né? E assim podemos... terrestre. Também tá, veja isso daí em Lucas 3, o verso 23. Vou deixar tudo aí na descrição, os versos, como sempre, né? Para que vocês possam achar direitinho na Bíblia de vocês, né? E confirmar conforme está escrito. Assim podemos ver a profecia até aqui com o seguinte gráfico. Então, 69 semanas ou 480 anos. Então, quando Artaxerxes dá a ordem para edificar Jerusalém, foi no ano 457. E foi até, né, o ano de 408 antes de Cristo, deu 7 semanas, né? E aí, do ano 408 até, né, o ano 27, deu 69 semanas. E aí fica faltando uma semana para 70, certo? Então, em Daniel, verso 27, né, 9 e 27, conforme Daniel, quanto tempo duraria o mistério terrestre de Jesus? Quanto tempo ia durar? Daniel 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Por uma semana aqui, ó. Essa semana aqui é a semana que tá faltando para as 70 semanas. Então, ele fez, né, aliança com muitos por uma semana. A metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque foi na metade da semana que Jesus morreu, né? Ele sofreu a morte de cruz, então ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui está falando da morte de Jesus, que aconteceu no ano 34. Conforme aqui Jesus foi batizado no ano 27 depois de Cristo, né? Conforme a profecia, ele faria uma firme aliança com muitos por uma semana, que era a semana que faltava para 70 semanas, ou 7 anos, né? Lembra que a gente tá falando de profecia. Quando fala de profecia, os dias são dias proféticos, então cada dia é um ano. Então você não pode levar as profecias no sentido literal,
porque você precisa examinar o contexto da profecia. Quem tem profecia que realmente é literal, mas tem profecia que não é literal, né? É simbólica. Então você precisa estudar, achar versículos que estão falando do mesmo assunto e da mesma coisa, né? Um pouco na Bíblia inteira, né? Procurando sobre o mesmo assunto para poder ter uma clareza maior do que a Bíblia está falando. E os 7 anos, alcançando assim o ano 34 depois de Cristo. Então, que acontecimento assinala o fim deste período de aliança? Então, estudando o livro de Atos, encontramos o último discurso de Estevão. Discurso de Estevão. Um dos 7 diáconos da igreja primitiva, que está em Atos 7, do 1 até o 53. Após sua pregação, ele foi apedrejado até a morte. Atos 7, do verso 54 até o 58. Antes de morrer, ele contemplou Jesus de pé à direita do Pai. Atos 7, do 55 e 56. Numa atitude de reprovação e julgamento à nação judaica. Isso ocorreu no ano 34 depois de Cristo. Acho que eu falei alguma coisa. Bom, isso aconteceu. Ah, tá. A semana que faltava, né? Era essa semana de 7 anos. E aí, esse ano de 34 depois de Cristo, ele está bem onde Estevão é apedrejado, onde é cessada, né? O povo de Deus como povo escolhido, porque agora todos são chamados à presença de Deus, que antes o povo judeu era escolhido para, né, o serviço de levar a mensagem da palavra de Deus para o mundo, só que como eles não aceitaram o Cristo, pelo contrário, mataram na cruz, né? Então, eles tiveram ainda uma oportunidade, né, para poder se redimir, né? Mas a última oportunidade foi com Estevão, né? Que Deus pegou, levantou Estevão para poder fazer, no caso, cumprir com essa missão. Mas o povo judeu não quis aceitar de jeito nenhum e matou Estevão também. E aí cessa, né, o povo judeu como povo escolhido, né, que agora todos, né, somos bem-vindos. Então, isso ocorreu no ano 34 depois de Cristo e assinala o fim dos 490 anos de oportunidade ao povo judeu como povo escolhido. Já disse. E aqui agora no verso 27 do capítulo 9, o que aconteceria ao ungido Jesus na metade da semana, né? Metade da semana é 3 anos e meio, certo? Que é quando Jesus morre. E a outra metade, outros 3 anos e meio depois da ressurreição de Jesus, chega no tempo de Estevão. Então, aí se cumpre as 70 semanas da profecia. Como Jesus fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ele próprio deu fim ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento, tornando-se a própria oferta, né? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí,
João 1, verso 29, 1 Coríntios 5, verso 7. No exato momento de sua morte, o véu do templo que separava o local santo do Santíssimo rasgou de alto a baixo, indicando assim o fim daquele sistema tipológico de salvação. Mateus 27, do verso 50 até o 51, e Hebreus 9, do 11 até o 15, e o verso 28 também. Então, as 70 semanas se cumprem no apedrejamento, né, de Estevão. Então, o ano 27 é o batismo de Jesus. Aí, passando 3 anos e meio, Jesus morre. Depois, 3 anos e meio, o povo judeu mata Estevão. No caso, os que não aceitaram Jesus de jeito nenhum, né? Os mestres da lei pegaram e mataram Estevão, fazendo com que o povo judeu não fosse mais povo escolhido de Deus. E aí se completa a semana certinha das 70 semanas, que aí você vai fazer a conta do ano 457 antes de Cristo, né? Até o ano 34 depois de Cristo vai dar 70 semanas certinho, né? Que vai dar 7 semanas mais 72 semanas mais uma semana. Das 70 semanas. Profético. E cadê? De novo voltamos para Daniel, capítulo 8, verso 14 e 9, verso 25 e Hebreus 9, 22. Então, quando terminariam as 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado? Deixa eu ver aqui. Como a gente já leu o 8 o capítulo 8 e também o capítulo 9, vamos ver agora Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Qual a pergunta? Quando terminaria, né? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a lei diz o quê? Você pecou, você tem que morrer. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão dos pecados, né? Então, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada no ano 457, certo? Antes de Cristo. Viajando aos 490 anos dado aos judeus, chegamos ao ano de 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado. Restam ainda 1810 anos do período maior de 2.300 anos. Basta agora adicionar os 1.810 anos restantes e a profecia alcançará o tempo exato em que se iniciaria a purificação do santuário, ou seja, 1844. Então, aí alcança até os nossos tempos, né? 1844. Que tem o quê? 100 e poucos anos atrás. Não sei se é 150, 180. Minha cabeça é muito ruim de conta. Mas é tipo isso, né? Mais ou menos. A conta que já cumpriu a profecia maior, né? Então, essa profecia já se cumpriu neste período. No caso, iniciou a purificação do santuário, né? Entenda isso. Porque a purificação só vai terminar
quando Deus falar, está feito. Isso a gente não sabe, porque, né, ele tá no céu e a gente tá aqui. Né? Provavelmente, uma semana antes de vir, ele vai falar. Ou, né? Bom, no livro de Apocalipse a gente vai ver isso, então eu não vou falar muito sobre isso, né? Para vocês ficarem um pouco mais expectativos. Mas bora lá. 2.300 anos, né? Então, Daniel fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, fazendo lá as contas. Então, bora lá. Do ano 457, coloca mais, né? É mais fácil fazer pela semana, né? Bom, eu vou fazer assim. 457 até o ano 408 a.C., né? Foi as 7 semanas, certo? Coloca aí, 7 semanas. E do ano 408 a.C. até o ano 27 depois de Cristo, deu as 62 semanas. Do ano 27 até o ano 34, deu mais uma semana. E mais os 1810 anos, a gente chega até o ano de 1844. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A continha aqui. Ixi, vai ficar ao contrário. Bom, mas aqui dá para vocês verem. Então, tem essa continha aí. Fazendo agora um paralelo entre o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, dia que acontecia a expiação de Israel, Levíticos 16, o verso 29, com o nosso calendário, que é gregoriano, atual, chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. 2 acontecimentos especiais ocorreram nesta data. Então, na Terra aconteceu o quê? Milhares de cristãos esperavam que Jesus voltasse em 1844, justamente como resultado do estudo de Daniel 8, verso 14. Um dos principais líderes desse período foi um fazendeiro chamado Guilherme Miller, né? Ele era batista, tá? Que deu origem ao movimento millerita. Eles pensavam que a purificação do santuário fosse a segunda vinda de Cristo. Então, o dia 22 de outubro de 1844 passou e Jesus não voltou, né? Porque eles fizeram a conta certinha, mas o acontecimento foi errado. Então, eles acreditavam que o mundo era o santuário de Deus, mas na verdade o mundo é o pátio, onde o Cordeiro de Deus viria para morrer. E Jesus cumpriu isso, né? Ele saiu do lugar santo, santíssimo, e veio, no caso, saiu do santíssimo, do santo, até vir ao pátio para ser morto, né? Entregue na cruz. Então, Jesus, ele cumpriu, porque a terra é o pátio, não é o lugar do santuário, não é a casa de Deus ainda, né? Que Jesus vai vir com a Nova Jerusalém. E aí foi uma amarga decepção, né? Todavia, essa decepção já estava profetizada. Em Apocalipse 10, lemos a respeito de um livrinho que João devia tomar e comer. Na boca era doce, mas no estômago era amargo,
né? Então, este acontecimento é um cumprimento dessa profecia aqui, do livrinho, porque o livro de Daniel era um livro selado até o tempo do fim. Quando acontece, quando começa o tempo do fim, então esse livro, né, começa a ser estudado e entendido. Então esse livro passa a não ser mais um livro selado, mas um livro aberto, né? Igual, tanto que o livro de Apocalipse, né, é escrito revelação, porque é a revelação de Jesus. Então, para você entender melhor, você precisa entender muito bem do santuário, né? Por isso que eu estudei bastante com vocês sobre o santuário. Precisa entender o livro de Daniel, porque o livro de Daniel fala do juízo celestial, né? E que o livro de Apocalipse também vai falar sobre o santuário e o juízo que acontece no santuário, assim como o livro de Daniel. Então, são 3 livros que estão focados no santuário. No caso, a Bíblia toda, né? Mas, assim, esses 3, né, que fala sobre o santuário, está juntamente, estão ligados, né? Daniel e Apocalipse são um livro que é ligado um no outro. Não dá para você entender um sem o outro. Então, por isso que muita gente não gosta de ler Apocalipse, porque não lê o livro de Daniel, não estuda o livro de Daniel, então quer ler o livro de Apocalipse sem ter lido antes, sem entender o santuário, né? A maioria das igrejas não estuda sobre o santuário. No caso, eles dão uma passadinha, né? Mas não estuda mesmo. O que cada coisa significa, o que representa, o que quer dizer, né? O que está apontando esse negócio. Então, tudo na Bíblia sempre aponta para Jesus e o que ele iria fazer aqui na terra e o que ele está fazendo no céu, no santuário celestial. Então, Apocalipse 10, o verso 8 até o 10. Essa profecia descrevia a experiência do desapontamento que os mileritas enfrentariam. O movimento milerita deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o que acontecia? Nessa época, houve esse movimento milerita, né? Milerita por causa do nome do Guilherme Miller, né? O sobrenome Miller. Então, chamou o movimento milerita, porque Deus, né, deu uma luz para ele compartilhar com as pessoas. Só que, né, faltou a parte do santuário. Então, eles fizeram tudo direitinho, a conta direitinho, tava tudo certo, mas eles erraram o evento, né? Então, houve esse desapontamento, mas já estava profetizado que isso iria acontecer, né? Com o livrinho doce, né, de que Jesus iria voltar, né? Mas com o amargo, porque Jesus não voltou, porque eles tinham entendido o acontecimento errado, né, da profecia. E aí, por isso que o livrinho era doce, mas amargava depois no estômago, né? Apocalipse 12, verso 17, 14, do 6 a 12. A igreja que surge com a missão de restaurar a verdade de Deus deitada por terra pelo chifre pequeno, né, de Daniel 7, 25 e 8, 12. E agora no céu, o que aconteceu, né, no céu no ano 22 de outubro de 1844. Então, Jesus deu início ao ministério de sumo sacerdote. Por quê? Quando Jesus morre e vai para o céu,
ele dá início ao ministério sacerdotal. Então, ele fica no lugar santo e sendo sacerdote, então, mediador entre Deus e o povo. Só que aí, quando acontece, né, o dia da expiação, que é agora, né, no final do período aqui das 2.300 tardes e manhãs, então aconteceria a purificação do santuário. Então é aí que Jesus ele passa de ser sacerdote para ser sumo sacerdote, que é onde ele entrava no Santíssimo, né? Então, se você não conhece o santuário, você não vai entender o que eu tô falando, né? Por isso que eu comecei com vocês pelo santuário. Porque aí você vai entender tudo que eu tô falando aqui, porque vai fazer sentido, porque você vai lembrar, né, que a gente já estudou sobre o santuário e que cada coisa simbolizava o que era cada coisa. Então, quando Jesus morre, vai para o céu, ele dá início ao ministério de sacerdote. Na purificação do santuário, que é no término das 2.300 tardes e manhãs, Jesus ele começa o ministério de sumo sacerdote. Então, ele entra no Santíssimo, né? Para fazer expiação pelo povo, né? Para fazer a purificação do santuário e poder tirar o pecado do povo confessado a ele. Por isso que é tão importante você confessar os seus pecados a Jesus, em nome de Jesus, e somente a Deus. Por quê? Se você faz isso com outro ser humano, o seu pecado continua lá, né? Então, você vai pagar por esse pecado que você não quis confessar a Jesus. Você preferiu contar a um outro ser humano que nada pode fazer por você. No caso, quando uma pessoa peca contra você, aí sim você pede perdão para essa pessoa e depois vai para pedir perdão a Deus. Não adianta você pedir perdão a Deus se você tem a oportunidade de pedir perdão para a pessoa que você fez mal, né? Então, quando você faz mal para o seu próximo, você deve pedir perdão para essa pessoa. Tipo, igual os 10 mandamentos, não roubar. Então, se você roubou uma pessoa, então você deve se arrepender, ter consciência, né? De que aquilo é pecado, se arrepender, pedir perdão para a pessoa e depois pedir perdão a Deus. Ai, ai. Então, aí você pede perdão para a pessoa e depois pede perdão a Deus, né? E aí Deus te perdoa, se for realmente sincero com ele, porque ele conhece, né, os seus pensamentos. Então não adianta você tentar mentir para Deus pedindo desculpa em vez de pedir perdão. Porque a pessoa que está arrependida, ela pede perdão realmente sentindo, né, o que fez e ela não faz mais, né, porque ela sabe que aquilo vai ferir a Deus e machuca, né, também o próximo. Então ela vai deixar de fazer aquilo que ela fazia, né, porque é uma nova criatura em Jesus. Mas continuando aqui, quando este juízo, eu parei, sumo sacerdote. Isso significa que estamos vivendo desde 1844 o grande dia profético da expiação. Então, o que é expiação? É realmente a tirada do pecado no caso, tirar do santuário o pecado do povo, né? Porque assim, você hoje confessa para Jesus. Então, aquilo que você confessou a Jesus está escrito no livro, e aí, no dia do seu juízo, né? Vai ser chamado seu nome, então Jesus vai ir no seu lugar te representando como seu advogado, justo, fiel, né? E tudo de bom. E aí, tá chamando lá, chama meu nome, Rose,
né? Então Jesus vai chegar lá com o meu livro e aí vai começar o andamento do juízo da rosa. Então Jesus vai estar lá com o meu livro, todos os pecados que eu cometi e tudo que eu fiz de bom também tá tudo ali. Então, o pecado que eu confessei a Jesus, Jesus com seu sangue, ele vai apagar com o seu sangue o pecado que eu cometi, porque eu confessei a ele. Então, ele me perdoou porque viu a sinceridade em mim e eu parei de fazer aquilo, né? Então, cada pecado confessado a Jesus é apagado com o sangue de Jesus, que purifica e deixa limpinho de novo. E aí, quando você confessa a Deus, aquele pecado que você confessou, né, vai estar apagado e vai ser transferido para o diabo, que no caso do santuário era o bode Azazel. Então, o bode Azazel era um símbolo de Satanás. E o bode oferecido ao Senhor era um símbolo de Jesus Cristo. Entendeu? Então, quando você confessa o seu pecado, Deus, né, apaga com o sangue dele e esse pecado fica armazenado ali no céu para quando terminar a expiação, quando terminar o juízo, quando Jesus falar está feito, aquele pecado que você confessou que Deus apagou do seu livro da vida, né, seu livro ali de Atos que você fez, então vai ser transferido para o diabo, né, porque ele vai ser queimado no lago de fogo, então ele vai queimar por aqueles pecados que ele fez você cometer, né? Ele incitou em você aquele pecado. Então ele vai queimar no fogo porque você confessou a Jesus o pecado que você fez. Então esse pecado que você fez, o diabo é que vai pagar, não é você, entendeu? Por isso que é tão importante confessar os pecados, né, a Jesus e deixá-los, né? Porque uma vez que você conta, você deixa lá e esquece. Joga lá pra lá, né? Quem vai pagar é o diabo. Ele que encheu o saco pra você fazer, né? Ele que pague. Ele que paga a conta que ele mesmo, né, formou lá. Então, quando Jesus terminar, né, o juízo, quando Jesus terminar, Jesus voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse 19, verso 16, para dar a recompensa a cada um, que está em Mateus 25, verso 31 até 46, e destruir o chifre pequeno. Finalmente, o reino será dado aos santos do Altíssimo e eles reinarão por toda a eternidade. Daniel 7, verso 11, 18 e 27. Então, essa é a mensagem de hoje, né? E é isso. Essa é a mensagem de hoje. E o próximo estudo vai ser sobre o Rio Tigre, né? É isso aí, o Rio Tigre. E Deus abençoe vocês, né? Vou deixar tudo escrito na descrição, todos os versos que... livros, capítulos e versículos, né? Vai estar tudo aí na descrição direitinho para vocês. Então, Deus abençoe cada um de vocês que assistiram. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém, né?